Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria tocar aqui em dois assuntos que foram sugeridos por coisas que eu li durante a semana. O primeiro é um post do Twitter que eu li a respeito chamado poder secreto, né? Como diz o Armindo Abreu, poder secreto com ponto de exclamação, poder secreto, né? E o outro é algo que eu li no livro aqui do Christopher Calder, The Age of Entitlement, que é um interessante estudo sociológico sobre a decadência americana. Se eu puder comentar as duas coisas, eu comento. Eu vou começar pelo negócio do post aqui, que ilustra perfeitamente como não se deve abordar um assunto desse tipo, né? O post é colocado online por um cidadão chamado Alessandro Vieira dos Reis, que elogia muito o post não é dele. Uma vez perguntaram algo assim sobre: você acredita na existência de um grupo de famílias metacapitalistas que controlam o mundo de maneira extremamente discreta em prol de ideais próprios? Ele disse. Uma vez perguntaram algo assim para o Alan Moore, gênio dos quadrinhos. Ele disse algo genial para variar. Esse algo genial que ele disse para mim é um negócio assim, de um amadorismo assim, absolutamente deplorável, mas é muito comum essas ideias que ele está falando, tem muita gente que pensa assim. Eu vou ler, o texto é curto, eu vou ler e depois analisamos, tá bom? Que a maioria das pessoas prefere acreditar que existe um punhado de líderes malvados no shadow government, porque porque a alternativa lógica mais viável é ainda mais assustadora, a de que ninguém está no controle. Ou seja, a maior parte das pessoas prefere acreditar que existe um poder secreto, porque a hipótese oposta de que ninguém controla nada seria muito aterradora. Que o mundo é apenas a somatória de forças cegas, onde ora uns se ajustam ali, outros se ajustam acolá, e isso não havendo um grande design por trás do todo. Tendo a concordar com ele, daí comenta o Alessandro. Essa alternativa é ainda mais aterrorizante que a fantasia de um grupo de 13 famílias Illuminati, somando aí umas 200 pessoas que se reúnem de tempos em tempo para decidir o destino do planeta. Se fosse assim, afinal, seria só derrotar essas 200 pessoas. É algo como o que o Bram Stoker fez com os vampiros em Drácula. Tudo bem, existe um monstrão morto-vivo cheio de poderes, mas é só achar o caixão dele, usar água benta, etc, etc, etc. O terror fica possível de lidar e até mesmo confortável, porque agora tem sua lógica e pode ser exposto. Isso que eu acredito. Faz muito sentido que existam dinastias, bem mais que 13, que exerçam considerável poder político e econômico no Ocidente, Europa e Estados Unidos, conforme se entende com o Ocidente. Daí surgem perguntas. E quem diz que o poder político e econômico é tudo que existe no jogo da civilização? 2. Será que eles têm tanto poder assim? Caso sim, como seus planos vivem atrasando e dando errado? 3. O mundo não é maior que o Ocidente? 4. Quem diz que essas dinastias são de bilionários não estão em conflito umas com as outras? 5. Quem garante que essa turma do old money não é ameaçada por novidades, tal como novos ricos, revoluções tecnológicas e assim? Entre outras perguntas. Percebe como é mais fácil, cognitivamente falando, imaginar que são 13 famílias de reptilianos que se discutem uma vez por ano no Clube Bilderberg, para no meio de rituais com sangue criancinhas ditar o futuro? Em suma, ele acredita na hipótese de que ninguém governa o processo. De que apenas é um conjunto de coincidências mais ou menos fortuitas e que por trás existem essas 13 famílias que no fundo não decidem nada. Agora, o simples fato de o sujeito colocar a coisa dessa maneira, ou existem 13 famílias que controlam o movimento da história, ou é tudo um caos. Falei, peraí, isso está tremendamente amadorístico. Não é isso? Quer dizer, se você qualquer exame superficial do movimento histórico, ele revelará um monte de forças motrizes diferentes que estão agindo todas ao mesmo tempo. Você tem a cultura, você tem a religião, você tem o hábito consolidado, você tem a própria natureza, as disposições físicas do corpo humano, condições geográficas, absolutamente tudo isso influencia. Não é isso? E quem quer que pretenda ele próprio exercer uma influência
decisiva, que lhe pareça decisiva no curso dos acontecimentos, tem que ter algum controle intelectual desse conjunto. Esse é o mínimo. Então seria o caso de perguntar, quer dizer, o sujeito que está fazendo este post, ele perguntar, mas espera aí, será que eu conheço o que esses caras conhecem? Será que eles não conhecem muito mais do que eu? E eu estou querendo analisá-los sem ter o horizonte de consciência deles? Essa é a primeira pergunta que tem que fazer. Isso que eu chamo o mapa da ignorância. O mapa da ignorância consiste em você colocar as coisas da seguinte maneira: o que mais eu precisaria saber para entender melhor aquilo que eu já sei? Algo ele sabe, senão não poderia escrever, né? Mas quais são as perguntas que ele teria que fazer para entender melhor a coisa? Certamente não é nenhuma dessas perguntas que ele fez, porque essas perguntas já são respostas ao problema. Não são perguntas que o investigador tem que fazer para si mesmo. Não são perguntas de método. São perguntas substantivas sobre o próprio assunto. Ele está pulando uma etapa. Quer dizer, em vez de ele colocar, peraí, vou estudar o assunto, como é que eu faço para estudar o assunto? Onde estão as informações? Quais são as informações que eu preciso? É assim que se faz, né? Então, em primeiro lugar, antes de tudo, o mapa da ignorância. Quer dizer, algo eu sei, mas para eu entender melhor, o que eu precisaria saber a mais? E segundo, você nunca pode partir para o estudo de um problema já levantando duas hipóteses opostas que dão respostas globais para o assunto. Não dá para abordar assim. E sobretudo porque, se fosse um mero problema de lógica, você poderia tratar assim. Porque você tem um A e tem um não A. Ou é um A ou é um não A. Ou é um A ou é o contrário de A. Uma questão de lógica. O problema é que diz respeito à matéria factual, matéria de fatos. Evidentemente, a complexidade do problema não permite que você reduza tudo a duas alternativas. Isso é uma bobagem, evidentemente. Então, o problema não é saber, existe uma elite que manda no processo histórico ou é tudo um caos. O problema não é esse, né? O problema é o seguinte: quem são esses caras? Quanto eles mandam? Quanto nós mandamos? Quantos outros mandam? Você vê todos os poderes que estão em jogo. Mas, mais profundo que isso, nós teríamos que lembrar o conselho do velho Aristóteles. Quer dizer, todo conhecimento se baseia num conhecimento anterior. Até que você, recuando, você chega num conhecimento que é auto-evidente. Não é isso? Então, esses conhecimentos que são auto-evidentes, eles... Hoje mesmo eu estava lendo isso no fabuloso João de São Tomás, né? Então ele diz, do ponto de vista formal, estão os princípios da lógica, né? Princípio de identidade, terceiro excluso, etc. Mas, e do ponto de vista material, quando você não quer só resolver um problema de lógica, mas quer resolver um problema que diz respeito a fatos concretos, quanto você tem que recuar para encontrar, a respeito de fatos concretos, alguma evidência inegável? Esta é a pergunta, né? É assim que perguntas eu teria que fazer para eu ficar em condição de investigar isso aqui, né? Então, se você vai tratar de política, por exemplo, você está falando de poder político, então, essa noção de poder, né? Quando você, por exemplo, eu estava vendo o dicionário de política do José Pedro Galvão de Souza, que é um autor muito capaz, né? Ele logo no começo do verbete poder, ele já mistura poder e autoridade, começa a comparar e distinguir os dois. Fala, peraí, você não disse o que é o poder. Você está comparando ele com outra coisa. Você diz apenas a etimologia, né, do termo e está comparando com uma outra coisa. Você não recuou até aquele ponto em que o fato do poder te mostra algo absolutamente inegável. Ou seja, seria... Qual é o primeiro princípio do estudo do poder? É evidente que o primeiro princípio seria o próprio conceito do poder. Quer dizer, o que é o poder? O que nós estamos estudando, né? E qual é a maneira mais simples de você
descrever o fenômeno do poder de maneira inegável, de maneira que ninguém possa negar. É algo que tem que ser tão certo quanto os princípios da lógica. Esse princípio se expressa assim: poder é poder alguma coisa. Estou errado? A língua portuguesa nos ajuda porque a palavra poder, em português, além de ser um substantivo, é um verbo. Tá certo? Então, o poder é, evidentemente, uma capacidade de ação. O que é a ação? A ação é a transformação ou a manutenção deliberada de um estado de coisas. Se você não tem esse conceito assim, tudo que você vai pensar sobre política é besteira, porque você não sabe com quem está falando. Os seus conceitos já são muito elaborados, cheios de nuances, cheios de associações semânticas complexas e não remete a evidências imediatas. Ora, a busca da evidência imediata, como dizia Aristóteles, é o começo de qualquer ciência, meu Deus do céu. Quer dizer, isso não é o fim da ciência política, isso é o começo da ciência política. Eu vou explicar isso melhor no curso que eu vou dar. Né? Explicar com mais detalhe e mais algumas dicas para aprimorar os seus estudos. Né? Mas como é que as pessoas discutem assuntos políticos sem nunca ter pensado nisto? Com isso eu estou querendo dizer o seguinte: todos os sujeitos que discutem política no Brasil, seja na mídia, seja no Congresso Nacional, seja no Ministério, seja nas Forças Armadas, seja na academia, são todos uns irresponsáveis. Todos eles são crianças. Porque eles pegam um conceito altamente elaborado que eles leram em algum livro e começam a trabalhar a partir daquilo e já criam opiniões. E nunca voltaram aos princípios elementares. Se você não tem os princípios elementares, significa assim: você não sabe do que você está falando. Você sabe o que você está falando, mas não do que. Ou seja, você sabe o signo e o significado, mas você não sabe o referente.